Olá pessoal, a aula de hoje a gente vai começar a discutir em sala, né, na verdade, o conteúdo associado à transição da Idade Média para a Idade Moderna. É o período, né, da história em que a gente verifica o que aconteceu, né, já a parte final já da Idade Média, né, na segunda metade da Idade Média, melhor dizendo, mais ou menos ali a partir do século X até o século XV, que caracterizou a crise do feudalismo, que caracterizou o renascimento comercial e urbano, que caracterizou o projeto das cruzadas, que foi a tentativa, né, de retomar a Terra Santa para domínio da Igreja Católica, por parte da Europa, é claro, né, tomar a região, né, de Jerusalém ali, dos califados árabes, que já estavam já concluídos após o surgimento dos árabes e do islamismo no século VII, né? E como vai começar a se configurar para a Idade Moderna. Bom, então, sem muita enrolação, a gente vai ver aqui, né, a Idade Média caracterizada como Idade das Trevas ou Idade do Ouro, né? Isso aí, na verdade, é uma contradição, né, que a gente discute muito na história, porque muitos associam a Idade das Trevas por um período em que não teve grandes conhecimentos difundidos, não teve tantas descobertas tecnológicas, né, nas diversas áreas da engenharia, da química, enfim, né? Mas que na verdade, a gente visualizando com os nossos olhos de hoje, né, do século XXI, na verdade a Idade Média teve sim muitas coisas interessantes, né? Tiveram sim modificações extremas na área da política, da sociedade, teve tecnologia na área da agricultura, né, a criação dos bancos, por exemplo. E muitos criticam, né, pelo fato de ser a Idade das Trevas, porque a Igreja Católica ela dominava esse conhecimento, né? Então, tudo que se produzia de conhecimento tinha que passar pelo viés da Igreja Católica. Entretanto, a gente sabe que nem tudo, né, de conhecimento que trouxe para a sociedade humana desse período passou pela Igreja Católica. Por isso que também ela é chamada de Idade de Ouro, né? Porque teve sim um boom, né, uma explosão do comércio sendo reaquecido. Se no primeiro momento a gente estudou o feudalismo, né, com aquela vida agrária, com a marca da vida do campo, a economia baseada na agricultura, as cidades foram esvaziadas, né, as cidades de lá do Império Romano, né, da história antiga, da antiguidade clássica, né, elas começaram a ser esvaziadas e tendo uma vida mais para o campo. Agora, nessa segunda metade da Idade Média, a gente vai ter um reaquecimento desse comércio, né, que a gente chama de renascimento comercial e urbano, né, mas vai ser uma matéria que a gente vai ver aí na próxima aula ainda, mais para frente. Hoje a gente vai tratar das cruzadas. Como eu falei agora há pouco, né, as cruzadas, pelo nome já diz, foram os movimentos, né, militares e a tentativa de retomada das posses da Terra Santa por parte da Igreja Católica, né? A Igreja Católica aqui a gente fala, a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede em Roma, na Península Itálica, né? A Igreja Católica Ortodoxa, ela já havia sido criado, né? É o grande cisma, né, do Oriente, que já foi visto anteriormente já quando foi estudado o Império Bizantino. Lembrando que o Império Bizantino, também chamado de Império Romano do Oriente. Aí esse mapa, né, que vocês estão visualizando, é legal para poder ver. Essa parte laranja aqui são as posses do Império Bizantino, né, o Império Romano do Oriente, incluindo Jerusalém, né, e algumas posses no norte da África e no sul da Europa, né, focando ali no Mar Mediterrâneo. E aí mais para frente, né, alguns séculos depois, essa cor lilás são as posses do Califado Árabe, ou seja, do avanço do islamismo. Né? Percebam que boas partes dos territórios que pertenciam ao Império Romano do Oriente acabam caindo. Né? Então é interessante analisar isso, porque a Igreja Católica ela está com atenção nisso, por mais que seja a Igreja Católica, né, do Império Romano do Ocidente, mas ela está, né, prestando atenção para tentar retomar. E como que vai ser feita essa empreitada? Pensem num momento, gente, que não tem tecnologias como a gente tem hoje, né? Ou seja, proteção das cidades, das rodovias, marinha extremamente rápida, né? Com capacidade de transporte muito absurdo, né?
com aqueles navios que a gente vê, né, em portos, cheio de containers, né, e cheio de produtos, a gente está falando de um momento que era escassa essa tecnologia marinha. Então, né, no século V, aqui, né, a gente está resumindo aí como é que estava Jerusalém, que é a Terra Santa importantíssima, né, tanto para povos cristãos quanto povos judeus, né, os antigos hebreus, né, nesse caso, e também para o povo do Islã, né, os árabes muçulmanos. Então, desde o século V, peregrinações cristãs passavam por territórios cristãos, ou seja, era comum, né, uma prática cristã você viajar até a região da Terra Santa para poder conhecer, né, visitar, enfim. No século VII, Jerusalém foi conquistada pelos árabes muçulmanos. Então, mesmo assim, a peregrinação cristã se manteve. Olha que interessante, gente. Ou seja, a Terra Santa, Jerusalém, está sob posse dos muçulmanos. Aí vocês vão pensar, os muçulmanos então vão evitar que os cristãos passem ali, porque eles acham que aquilo ali é deles. Não, eles permitem. A peregrinação cristã ela é mantida, é respeitada. É interessante a gente sempre analisar isso, né? Porque o ponto de vista que é mais comum, né, que é colocado no senso comum, é que os árabes muçulmanos são violentos, são extremistas e não deixam as pessoas praticarem outras religiões em seus territórios. Isso aí é equivocado, não é bem por aí, tá? Até o século XII, Jerusalém recebia cristãos, judeus e muçulmanos, como eu falei para vocês. Jerusalém, cidade santa, né, chamada de Terra Santa, e ela é sagrada para esses três povos principais, tanto cristãos, né, nesse momento aí a gente só tinha o catolicismo, né, da vertente cristã, judeus, os descendentes dos hebreus, e dos muçulmanos, que são do islamismo, né? A expansão territorial e religiosa do islamismo passou a representar uma ameaça aos cristãos, que passaram a chamar os muçulmanos de infiéis. Ou seja, né, é interessante a gente analisar isso, porque a expansão muçulmana ela se dá tão forte e intensa que ela vai ocupar o norte da África, além do Oriente Médio, como já foi falado. Uma parte do Império Romano do Oriente, que hoje, né, é a parte oriental da Turquia, né, que faz comunicação por terra da Europa com o Oriente Médio, e também impregnou o sul da Europa, principalmente a Península Ibérica, o sul de Portugal e da Espanha, e de algumas cidades ao sul da Itália, como Messina, Bari e a ilha de Sicília. Então, com esse avanço deles, os católicos começam a chamar eles de infiéis. Ou seja, eles são infiéis, né? Eles não têm a fidelidade deles, então eles são infiéis. São pagãos, são inimigos, né? É uma interpretação muito equivocada e muito extremista, né? Como a gente está vendo. A cristandade foi dividida entre Ocidente e Oriente, né? Ou seja, o mundo ocidental cristão e o mundo oriental sendo infiel. Os cristãos do Ocidente tinham a mentalidade guerreira, né? E acreditavam em lutar por Deus e pela Igreja, que eles chamavam de guerra santa, né? Ou seja, você lutar em nome de Deus era uma guerra justa, era uma luta justa. Eu gostaria de saber em qual momento da Bíblia que está escrito isso, né? Que Deus permite a guerra que fala, mata seu inimigo, arranca sangue dele, mata, corta a cabeça dele, as pernas, enfim, tortura, porque isso é algo bom. Eu gostaria de saber qual a parte também da Bíblia que Jesus disse isso, para poder matar o inimigo, né? Mas tudo bem, né? Vocês percebam que o problema não está na religião, mas como o homem a interpreta, né? Ou seja, como o homem ele é errôneo, né? Ele é suscetível a erros e como ele interpreta isso. Com a motivação de reconquistar Jerusalém dos infiéis, né, entre aspas, a Igreja Católica então deu início às Cruzadas no século XI. Ou seja, né, em 1099 é permitido, num conselho feito entre os principais nobres de toda a Europa e das coroas são reunidas, né, no conselho com a Igreja Católica, e assim eles decidem fazer movimentações militares para poder atacar as terras de Jerusalém, chamada de Terra Santa, para reconquistar o território. Ou seja, eles não eram proibidos de viajar até lá. Ou seja, se você quisesse visitar, sendo cristão, você poderia. Se você fosse judeu e quisesse visitar, também poderia. Mas a Igreja Católica, né, é claro, criou essa ideia de retomar
esses territórios. E aí, gente, é claro, né, os nobres vão olhar isso com ótimos olhos, porque eles têm agora a oportunidade de também conquistar mais terras. E numa lógica econômica, quanto maior território, maior o potencial econômico, porque você tem mais terras para produzir. Beleza? Então vamos lá, as cruzadas ocorreram entre o fim do século XI e o fim do século XIII, né? Mais ou menos ali, né? Como eu falei, a primeira ocorreu em 1099, né? E a última, eu não lembro o ano exato, mas se é até o fim do século XIII, ocorreu nos anos 1300 e alguma coisa, beleza? Então a gente tem mais ou menos de 3 séculos a 3 séculos e meio de cruzadas, né? Os seus participantes tinham diferentes motivações. É interessante a gente analisar isso, né? Porque muitos, né, os cristãos mais exaltados, acreditavam na remissão dos pecados, ou seja, deles poderem ter os pecados diminuídos ou redimidos e assim conquistarem uma vaga no céu. Ter uma vida eterna no paraíso, né? O paraíso da Bíblia, com os campos elíseos, né? Com um local de paz, de natureza, de alimento e abundância. A busca por fortunas e novas terras também, e entre outros motivos. Não é à toa que eu deixo a dica de filme Cruzadas. Eu não tenho certeza se ele está disponível em algum streaming, né? Se na Amazon Prime ou Netflix, enfim. Mas é um filme interessante para analisar até o ponto de vista dos Cavaleiros Templários, que muitos acreditam que os Cavaleiros Templários eram cristãos, lutavam ao lado de Jesus e de Deus, mas que na verdade praticavam muitas atrocidades. Inclusive, eles colonizavam inúmeras terras férteis e ricas na região do Oriente Médio para poderem ficar ricos, absurdamente ricos. Eram lordes mesmo, né, nobres. Lembrando que a ala de cavaleiros e nobres guerreiros sempre está associada à nobreza, que a gente está no contexto de Idade Média, né? E inclusive também tem uma prática deles terrível, que eles atacam mulheres e crianças, e isso é mostrado no filme, né? Que eles acabam matando, estuprando as mulheres, enfim, uma coisa horrível, né? Terrível e super violenta, né? O resultado das cruzadas é que eles não conseguiram tirar dos muçulmanos o domínio, né, sobre Jerusalém. Então, foram 4 cruzadas principais, né? Foram 4 tentativas principais, né? Eles não conseguiram. Na segunda eles conseguiram retomar durante um tempo, mas foram expulsos pelos muçulmanos, né? Em batalha, em guerra. E na quarta, né, e última, os nobres estavam tão desesperados para ter lucros que na passagem deles até chegar à Terra Santa, eles fizeram um motim na cidade de Constantinopla e saquearam a cidade inteira. Ou seja, fizeram um trabalho de pirata mesmo, de bucaneiro, de ladrões, né? Eles passaram pela cidade de Constantinopla, que era importante para poder fazer a travessia, né? Inclusive a Igreja Católica Ortodoxa, com a sede em Constantinopla, né, capital do Império Bizantino, que também é chamado de Império Romano do Oriente, apoiou a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então eles meio que traíram nesse momento aí a Igreja Ortodoxa e saquearam a cidade. E aí a última curiosidade, proporcionaram uma intensa troca cultural e comercial com o Oriente. É nesse contexto, gente, de 3 séculos e meio mais ou menos, que vai ter uma intensa troca de produtos, de conhecimentos, de cultura. Por exemplo, uma coisa interessante é a bússola, o astrolábio, que vão chegar até a Europa Ocidental, né? Principalmente os portugueses vão acabar utilizando mais tarde desses instrumentos, né, oriundos dos muçulmanos, para poder fazer as grandes navegações, que vocês vão estudar mais para frente, né? Produtos como seda, porcelana, né, que vinham da China, do Extremo Oriente, chegavam até a Europa também, assim como as especiarias. Então teve esse ponto positivo. E um resultado direto disso é o renascimento comercial e urbano. E o que é o renascimento comercial urbano? A gente tem aqui essa gravura interessante que mostra um castelo fortificado com muralhas, né? E aí várias moradias dentro dessas muralhas, assim como também como fora, né? Porque é quando ressurge as cidades medievais, ou seja, as grandes capitais que a gente tem hoje, né? E cidades produtivas como Paris, Lyon, na França, né? Região de Champagne, de Flandres, da Bélgica, Amsterdã,
as cidades de Londres, Manchester, Liverpool, assim como também na Espanha e na Itália, como Gênova e Veneza, elas vão se popularizarem bastante, vai reaquecer o comércio de forma absurda e elas vão trazer modificações e reaquecer a população nas cidades. Então nós temos aqui, né, esse quadro aqui, né, esse infográfico. Primeiro, vamos lá. As cruzadas vão trazer cada vez mais desenvolvimento de atividades mercantis, porque vão trazer novas rotas comerciais, novos conhecimentos, novas técnicas e novos produtos para a Europa. Vão começar a surgir os burgos, né? O que são os burgos? É uma nova classe social, né, que vai surgir nas cidades, que eram chamadas de burgos na Europa, né? Na França, por exemplo, na Alemanha, né, essa palavra burg significa cidade, né? Então essa camada, na verdade, é uma camada mercantil que lucra com comércio e geralmente eles vivem nas muralhas das cidades para poder fazer o seu comércio, estabelecer as feiras mercantis, reaquecer essa intensa troca comercial que tinha sido meio que paralisada por causa do feudalismo e vai ser reaquecida e aí vai surgir a camada burguesa, né? Essa camada burguesa é uma camada enriquecida. Tem muitos judeus, por exemplo, que são dessa camada de burgueses, né? Na Itália vão se destacar as famílias de Médici, né, e dos Borgias. Essas cidades medievais então vão, né, crescer novamente e vão ficar entre as muralhas, ou seja, na proteção das muralhas, né, que queriam cada vez mais segurança para poder estabelecer seus negócios. Lembrando que a gente está num contexto que não tinha segurança nacional, polícia, exército e etc. Os exércitos eram mercenários, então eram exércitos privados, você tinha que pagar eles para poder fazer guerra. Então essa segurança deles ela acabava sendo protegida muitas das vezes pelos pequenos reinos, lordes e pelos grandes reinos, que cobravam uma taxa desses mercadores para poder viverem ali. Uma outra coisa importante é a Revolução Agrícola, né? Com a criação, por exemplo, dos moinhos, os moinhos de vento e de água, que vão ter mais potência e maior velocidade para produzir mais grãos e farináceos e assim mais alimentação. Você trazendo mais alimentação, você também traz o quê? Mais população, já que tem mais bocas para poder alimentar. Então esse aumento populacional também nas cidades vai trazer novos ofícios, novos trabalhos, mais produção, maior atividade artesanal e isso tudo vai ocasionar nesse renascimento comercial e urbano. Por exemplo, vai ser nesse momento que vão surgir os primeiros bancos, né? Vai se destacar nesse cenário principalmente a Itália com os bancos que financiam atividades mercantis, né? E essas atividades mercantis, muitas delas passam pelos portos, né, de Gênova e Veneza, que são as duas principais cidades portuárias da Itália nesse momento, né? Roma é só aquela cidade ali com uma capital cristã, né, da Igreja Católica Romana, né, que é católica apostólica, né, romana. E os bancos também, por exemplo, as cartas de crédito e financiamento, né, vão começar a surgir, principalmente pelos holandeses, que vão ter um desenvolvimento econômico muito grande nesse lado. Inclusive, né, anos mais tarde, criando a primeira bolsa de valores do mundo, que vai surgir também em Amsterdã, né? E percebam que nesse cenário também surge a criação da moeda, para poder facilitar essas trocas comerciais. Os reinos começam a se unificar e gerarem grandes coroas, né? Por exemplo, você vai ter a unificação de Portugal, que eram os reinos portucalenses, que eram fiéis ao reino de Castela e Leão, que eram os dois reinos principais da Espanha. Então você tem a Revolução de Aves, né? Que acaba trazendo uma independência a Portugal e unificando sobre uma coroa. Anos mais tarde você vai ter a unificação do reino de Aragão e de Castela, né, que vai unificar todas as coroas da Espanha numa coroa só, sediada em Madrid. Você vai ter a unificação da Inglaterra, né, que já foi feita antes, né, séculos anteriores, né, em 1066, com a invasão dos normandos, né, com a Batalha de Hastings, que unifica os vários reinos na Grã-Bretanha, né, dentre eles o reino de Essex, do Sex, reino da Nortúmbria, reino de Londres,
né, da Cornualha, todos eles sobre uma coroa só. E são esses países, né, que vão começar a crescer sobre uma bandeira só, que vão ser as principais potências europeias já na virada da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, do século XIV, XV ali para o século XVI. Bom, por hoje a gente termina, né? Na próxima aula, então, a gente continua fazendo esse papo aí a respeito da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Um abraço e até a próxima.